Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando? Tem um chat aqui do lado. Quem está escutando, por favor, fala aqui no chat se está tudo bem. E também vão me falando da cidade que vocês estão falando, de onde que vocês são, por favor. Meu nome é Renata, eu trabalho no Embarcados e hoje eu vou conduzir aqui o webinar. E eu tô vendo já tem pergunta aqui sobre a Semana da Elétrica, eu já vou responder sobre as presenças. Relaxa, gente, vai dar tudo certo. Vão falando só, por favor, se vocês estão escutando. E se tá travando ou se tá picotando o som, por favor. Legal, pessoal de São Carlos, São José, Joinville, Recife, do Chile, Santa Rita. Legal. Bom, como eu tinha falado, esse webinar do Embarcados. Hoje é patrocinado pela Mauser. A gente faz todo mês, pelo menos 2 webinars. E a gente vai falar hoje sobre criptomoedas e blockchain e IoT. Eu vou aqui colocar a apresentação para falar um pouco para vocês. Espera só um pouquinho. Bom, hoje quem vai falar é o Fernando Guiço e o Thiago Lima. Eles vão falar sobre o tema de hoje. E eu quero dar algumas informações antes. Pessoal, espera só um minuto que a gente teve um problema com a apresentação aqui. Eu já volto a falar. Eu vou começar a falar, então, da semana da CIEL. CIEL é a Semana de Integração de Engenharia Elétrica de São Carlos, que é a união das semanas da USP de São Carlos e também da Engenharia Elétrica da UFSCar. A gente se uniu em 2015 para fazer uma semana só para São Carlos e tem dado muito certo, muito legal. Esse ano, a gente está com um super evento que está durando, chama Semana da Elétrica, mas está durando mais de uma semana. E esse webinar a gente faz parceria com o Embarcados, que vai contar como atividade oficial da semana. Então, para o pessoal que está me perguntando se vai valer presença, todo mundo que é aqui é da USP ou da UFSCar, que participa da CIEL e se cadastrou, espero que vocês tenham se cadastrado lá, nome completo, e-mail, número USP ou RA, e depois a gente vai validar. Pode ficar tranquilo que quem quer presença, a gente vai cuidar disso. Bom, aqui está a apresentação. Desculpa pela demora. Da webinar patrocinado pela Mauser. E aqui é um pouquinho da CIEL. Que vai acontecer esse ano das 7 a 11 de maio. E a gente está cheio de atividade, vai ter palestra, vários workshops, visitas técnicas. Esse ano a gente também tem uma novidade de feira de empresas, que várias empresas vão vir aqui na USP e vão poder entrar em contato com os alunos, fazer o processo seletivo. A gente também vai ter a Game Night, webinars como esse, vão ter mais 2 depois. E uma outra novidade também é que a gente está organizando o Arduino Day desse ano, aqui em São Carlos. Bom, eu vou agora passar a palavra para o Fernando Guiço, que ele vai começar o webinar. Obrigada, pessoal. Fala, galera. E aí? Bom, a gente não colocou aqui para se apresentar, né? Precisa falar, Tiagão? Precisa. Ele não abriu o áudio, gente. Tiagão tá empolgado demais. Começou a falar de cripto. Agora sim. Pessoal, boa noite. Meu nome é Thiago Lima, alguns de vocês me conhecem. Eu sou aqui do Embarcados. Eu adoro esse assunto. Na verdade, quando eu descobri o mundo das criptomoedas, eu comecei a ler um monte de papers
e mergulhei nesse mundo, né, para entender como funcionam as coisas. Eu sou especialista em eletrônica, então eu me encantei, na verdade, pelos projetos de IoT, principalmente, né? Eu estou crente que esse mundo das criptomoedas vai mudar o mundo. Vocês vão ver o tanto que é legal o blockchain. O Fernando é especialista, ele vai falar pra caramba de Bitcoin e blockchain, porque ele já manja disso há muito tempo. Então, assim, eu sou entusiasta, venho estudando isso desde outubro, e eu estou aqui para dar os exemplos para vocês. Vamos lá, Fernando, se apresente aí. Bom, sou o Fernando Guisso. Hoje eu sou community da Campus Party, e aqui a gente tem algumas áreas de interesse na campus. Então, tudo que é voltado ao blockchain, sou eu que faço a escolha do conteúdo para que tenha alguma coisa legal para acontecer, né? E o Thiago ajuda aí a gente de vez em quando, né, Thiago? Antes de eu estar aqui, né? Isso. E fica legal pra caramba, né? Quem puder ir, pode fazer um jabá aqui? Pode. Eu fui curador de blockchain e IoT, agora nessa última campus. Nas outras, eu fui curador de IoT. O Fernando Kisso fez uma apresentação comigo lá na Campus Party. Ele fez uma, eu fiz outra. Foi legal demais lá em Natal. Agora vai ter Brasília, vai ter Salvador, vai ter Rondônia e Belo Horizonte. E a gente está aí em todas as Campus Party. O Embarcado está participando. Na verdade, é uma satisfação muito grande, né? Eu trabalho junto com o Fernando, com a Amy, com o Thales, para fazer isso tudo. E é bem bacana. Então, a gente está levando conhecimento de blockchain, de criptomoedas, também de investimentos, né? E também de IoT, né? E plaquinhas. O Fábio, do Embarcados, foi lá fazer uma oficina sobre franzininho. Quem não conhecer franzininho, dá uma olhada no Embarcados, tem muito material, e tem no franzininho.com.br também. É bem legal o trabalho do pessoal da Campus Party com essa disseminação de conhecimento também, né? É isso aí, né, Fernando? Isso aí. Não percam, quem puder, quem tá por perto aí, vai, que é tipo uma grande oportunidade de trocar ideia com nomes interessantes, gente que realmente sabe o que tá falando, porque hoje em dia a gente sabe que blockchain é um hype, então tem muita gente falando bobeira por aí. Mas, enfim, esse sou eu. Antes disso, eu já participei de um projeto que chama PagNu, que você faz pagamento de boletos do Nubank com Bitcoin. Isso foi, acho que uns 2 anos atrás, alguma coisa assim. Eu saí do projeto, mas eu estava sempre envolvido com o pessoal da comunidade de Bitcoin, de desenvolvimento de coisas relacionadas com Bitcoin e blockchain. Eu comecei a brincar com isso, eu comecei a entender em 2013, né? E é isso aí. Geralmente eu puxo o gancho para falar que, tipo assim, eu comecei a mexer em 2013 e já estava, tipo, bem atrasado. Então, quem está aqui a primeira vez... Cara, eu tô vendo as perguntas aqui, eu tô com vontade de responder, mas falar para não responder agora. Pessoal, pode mandar pergunta. Na hora que o Fernando acabar de falar, a gente já vai colocar as perguntas aí, já vai responder várias sobre blockchain e Bitcoin, né? Legal. Depois a gente responde, então. Mas voltando aqui, porque eu gosto de falar assim, que a gente está meio atrasado com Bitcoin, porque esse negócio começou a ser pensado, o Bitcoin, o blockchain, lá em 2008. Então, já são aí quase 10 anos, né? Aliás, são 10 anos do pensamento, depois em 2009 que saiu mesmo o Bitcoin funcionando, né? O blockchain do Bitcoin. Então, são 9, 10 anos aí de tecnologia. A gente está atrasado, mas dá tempo de entrar no momento. Então, espero que vocês aprendam bastante o que a gente vai falar e fiquem milionários e lembrem da gente algum dia. Estamos na batalha por enquanto, né, Thiago? É isso aí. A gente está aqui para evangelizar, para explicar, né, as coisas. Exatamente. Bom demais. Show de bola. Bom, o tema é blockchain, mas a gente não consegue, na minha visão, falar de blockchain se antes não tocar no assunto que é o Bitcoin,
que para mim é na onde que nasceu essa ideia, essa coisa do blockchain que está super utilizado aí, todo mundo fazendo em todos os lugares, querendo utilizar essa tecnologia. Então, nasceu daqui um cara chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem que é essa pessoa, se é uma pessoa, se são duas pessoas, é uma pessoa anônima, construíram uma identidade anônima, que criou um fórum para discutir sobre essa tecnologia dele, e a primeira coisa que ele fez, ele mapeou a ideia, né, fez o design do que seria um blockchain, e escreveu um paper sobre isso, e deixou lá para a galera ler e entender o que era. E daí, tipo, ficou um ano em discussão de como é que seria implementado e tal. Depois de um ano, uma galera que curtiu a ideia se envolveu e montou o blockchain do Bitcoin, open source, para todo mundo poder mexer, né? Essa é a sacada do negócio, é ser open source. Tipo, eu sempre gosto de falar, mas eu vou tentar pular essa parte. Mas a comunidade é importantíssimo nessa hora de você entender o que é Bitcoin, entender o que é blockchain. Existe hoje em dia pessoas que usam o blockchain tipo, para empresas e coisas privadas, mas tipo, foge um pouco do pensamento que foi a ideia do Satoshi Nakamoto lá no começo, entendeu? Então, na minha visão, a gente tem que pensar em comunidade, open source e essas coisas quando for falar de blockchain, porque senão não faz tanto sentido da ideia original, certo? Bom, o que o cara falou quando ele descreveu esse blockchain, né? Ele resolveu uma única coisa básica. Eu gosto de lembrar isso porque hoje em dia virou um hype falar de blockchain, então tá todo mundo querendo falar, os caras estão querendo colocar blockchain em IoT. Não, mas IoT tem algumas coisas que encaixam, alguns sistemas que encaixam legal, tipo o blockchain, mas não é para tudo, né? O que o cara resolveu lá, na época, foi o problema dos generais bizantinos, que é um problema que antigamente era irresolvível na computação. Né? A gente fala resolveu, mas também, tipo, na computação sempre tem um 1% vagabundo, né? Que pode acontecer, sei lá, as coisas podem mudar. Mas, enfim, o cara resolveu o problema desses generais, que nada mais é assim, o problema da confiança de uma pessoa com a outra, né? Deixa eu ver se eu lembro da historinha dos bizantinos. Imagina que estejam, tipo, dois grupos guerrilhando, certo? E esses grupos, eles foram divididos. Eu precisava de ter colocado um desenho aqui, mas vamos supor lá. A gente tem duas montanhas separando, tipo, uma equipe tá aqui, metade aqui, e a outra tá entre a montanha. Para essas equipes que estão do lado de fora, é fácil eles derrotarem o pessoal de dentro se eles planejarem direito e atacar pela mesma hora em volta dessa, tipo, cercando o pessoal que está no meio, certo? Agora, como eles estão separados, se cada um atacar em uma hora, eles vão acabar perdendo. Então, o problema é o seguinte, como que esse pessoal, que eles estão cada um de um lado da montanha, como que eles vão se comunicar para poder fazer o ataque na hora correta e não perder a guerra, certo? É um ponto que ninguém tinha sacado ainda como resolver isso, porque o primeiro exemplo, se um dos generais manda um outro general mandar uma mensagem para o outro grupo, esse cara pode ser interceptado no meio e mandar uma informação errada, o que vai fazer essa equipe perder a guerra, certo? E vamos supor, tipo, beleza, deu certo, mas como é que ele sabe que deu certo, a mensagem passou e que, tipo, eles podem atacar na mesma hora? Então, sempre tem um gap aí de, tipo, ou você não confia na pessoa, ou você não confia na mensagem que está chegando, ou a mensagem não chega e você não tem certeza se a mensagem chegou. A gente tem bastante esse problema em computação. E a sacada do Satoshi Nakamoto foi resolver isso usando criptografia, certo?
E uma coisa que está lá dentro do... Uma coisa que está... Eita, travou, cara. Tem bastante gente falando que travou. O que a gente faz? Ajuda aí, Renata. Eita, peraí. Espera Oi, um pouquinho. desliga essa câmera, por favor, quando você falar. Acho que aí ajuda. Desligar a câmera, beleza. Tá bom? Obrigada. Beleza, vamos lá. Rapidinho, voltando aos generais bizantinos, imagina tipo duas equipes que precisam ganhar uma guerra. Uma das equipes está no meio de uma montanha e as outras duas estão divididas entre as pontas, certo? E esse pessoal precisa atacar em conjunto para conseguir derrotar a equipe do meio. Então, aí a gente tem um problema, porque eles precisam atacar no horário certo e esse horário certo precisa ser combinado por mensagens. E como é que a gente garante que a mensagem vai chegar para outra equipe? O que garante que essa mensagem que foi é a mensagem correta, para que as duas equipes que estão separadas consigam atacar ao mesmo momento o pessoal que está no meio da montanha, né? Então, é um grande problema da computação, isso aí. Garantir que a mensagem vai chegar do outro lado, garantir que essa mensagem é real, garantir que quem está mandando a mensagem não está subvertendo ela, não está falando tipo mentira. É um grande problema. Satoshi Nakamoto conseguiu resolver isso com criptografia, né? E essa é a ideia do blockchain, resolver esse problema dos generais bizantinos. Dentro dessa ideia, eu recomendo todo mundo dar uma lida no paper, que é uma coisa bem rapidinha de se ler e se entender. O cara explicou bem como é que ele resolveu esse problema, como é que funciona o blockchain, sabe? Tipo, todo o design do sistema ficou bem descrito lá. É legal de entender. Sempre que alguém quiser começar a entender alguma coisa sobre isso, é legal começar por lá, porque foi o pontapé inicial. Então já dá uma base grande para você pensar todas as outras coisas que já estão acontecendo aí hoje em dia, né? IoT, por aí vai. Bom, dentro dessa questão de resolver esse problema, ele usou um negócio que chama Proof of Work. E esse Proof of Work é o que garante que a mensagem ela é real. Você pode acreditar naquela mensagem mesmo sem conhecer aquela pessoa. Então, o cara que faz um Proof of Work, ele tipo pega a mensagem, imagina, voltando aqui nas equipes que estão se atacando. Imagina alguém que vai precisar mandar uma mensagem para o outro lado e ele precisa garantir que essa mensagem ela é real. Então o cara ele põe uma força de trabalho em cima dessa mensagem para criptografar e para fazer a cadeia, né, de blocos do blockchain funcionar. Então, tipo, ele põe um pouco do esforço de cálculo e algumas coisas assim para falar assim, tipo, essa mensagem é real porque eu falei com outras pessoas, eu calculei uma criptografia aqui em cima dela e ela é real. E depois a gente entra com outras pessoas fazendo esse mesmo cálculo, olhando essa transação e falando, tipo, beleza, aqui realmente essa mensagem é real. Então, outras pessoas acreditando. Então, quando você lê essa mensagem e vê que todo mundo já fez essa conta de criptografia, já colocou uma força de trabalho nisso, você consegue saber que aquela mensagem é real sem ter que conhecer quem foi que mandou a mensagem, entendeu? Então, desenhando é mais ou menos assim que funciona. O Proof of Work é como funciona essa coisa no Bitcoin, no blockchain. Ele, no caso, né, vamos aplicar o caso dos generais das equipes à computação. Cada computador tem um nó, né, tem o core do Bitcoin rodando, e cada core ele está trabalhando, ele está gastando um pouco de processamento do computador para fazer esses cálculos e certificar que aquela mensagem, no caso do Bitcoin, a mensagem é a seguinte, tipo, esse valor de dinheiro está passando de um lugar para o outro.
Então, um computador ele fica fazendo uns cálculos, gasta-se um pouco de processamento para certificar que aquela mensagem é real. E depois, quando isso entra no blockchain, a gente pode só olhar aquela mensagem e falar, ó, beleza, a galera confirmou que essa mensagem é real, eu não preciso conhecer quem que me mandou o dinheiro para mim saber que esse dinheiro está aqui, porque, tipo, essa mensagem é real mesmo, foi calculada com criptografia, as pessoas gastaram tempo para fazer isso, então, tipo, geralmente quem quer fazer alguma coisa por mal, tipo, quem injetar uma mensagem, ele não vai gastar tempo, nem energia, nem computação do seu computador, né? Então, se a pessoa gastou um pouco de trabalho para calcular aquilo lá, a gente consegue certificar que isso é real. Quem faz esse Proof of Work são os mineradores, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco aí. Os mineradores são pessoas não, né? Pode ser empresa, pode ser alguma coisa assim, que dedicou um processamento do seu computador para fazer esse trabalho que a gente está falando, que é o Proof of Work. Hoje em dia, empresas acabaram crescendo em cima desse negócio. Então, eles têm computadores específicos que foram criados só para esse cálculo do Bitcoin. Ele só calcula hashes e criptografia do Bitcoin. E são, tipo, como é que a gente fala farm? São fazendas de computadores específicos rodando 24 horas com cooler, ar-condicionado, porque esquenta pra caramba, só para fazer a prova de trabalho do blockchain. E por que essa galera faz isso? Porque, assim, toda vez que você ajuda a rede a funcionar, você ganha alguma coisa em troca, né? No caso do Bitcoin, você ganha alguns Bitcoins de volta por estar fazendo esse trabalho. E depende de quanto você tem de poder de processamento. Então, essas fazendas de computadores, elas conseguem fazer cálculos muito rápidos. E elas ajudam muito mais na rede. Então, por isso, eles têm uma recompensa maior. Hoje em dia, a gente não consegue fazer mineração com resultado, como é que eu falo? Com retorno de bitcoins no computador caseiro, porque o computador caseiro não tem o tanto de processamento necessário que uma fazenda dessa de computadores tem. Então, o que você vai gastar deixando isso funcionando no teu computador, o que você vai gastar de energia, de refrigeração para o seu computador, não vai compensar, porque você vai ter tipo um retorno 0,00001. Então, tipo, é bem pouco. Você não vai ter proveito disso. E então, hoje, mineração de Bitcoin é bem inviável se você for começar em casa, né? Depois eu acho que a gente consegue responder umas perguntas aí sobre mineração, que eu acho mais fácil da galera perguntar e querer saber como é que funciona, né, Thiago? Thiago manja mais disso aí. Beleza? Bom, e criptomoedas, né, no caso do Bitcoin, é o que eu tinha falado lá para vocês. A gente certifica uma mensagem que vai ser mandada para outro lugar. No caso do Bitcoin, a gente está certificando que um valor está indo de um lugar para o outro. Então, daí nasceu as criptomoedas, né, no Bitcoin. Então, essa moeda que a gente sabe que a gente está movendo de um lugar para o outro, fica certificada essa mensagem no blockchain, e a gente sabe que esse dinheiro está passando de um lugar para o outro e ele realmente está lá. Então, tipo, daí que começou criptomoedas. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É o próximo já. Enfim, hoje em dia a gente já tem outros blockchains que fazem outros tipos de cálculos, que são focados em outros tipos de coisas. Então, é daí que surgiu várias moedas. Thiago, manda um link aí do CoinMarketCap, que é legal também de vocês verem quantos tipos de moedas já existem. E tudo isso surgiu de alguém que parou e deu uma lida naquele paper que eu falei do Satoshi Nakamoto. Ou alguém que pegou
o open source do Bitcoin e deu uma modificada, né? Então, hoje a gente tem vários tipos, né? A gente tem moedas que são parecidas com o Bitcoin, porque eles pegaram o projeto open source, copiaram e modificaram o que eles gostariam. E tem outros projetos que eles pegaram só a ideia, né, só o paper do design do que seria o blockchain e começaram do zero uma coisa nova. Então, por isso que existem vários tipos de moedas, vários tipos de blockchain que servem para outras coisas. Eu gosto de lembrar que, tipo assim, o Bitcoin veio para a galera ter entendimento do que seria um blockchain. Então, daí se partiu para outras utilidades. Então, o Bitcoin não está aqui para servir todo tipo de demanda. Ele está aqui para servir como essa criptomoeda, na minha visão, reserva de valor, e tá lá como o exemplo de primeira criptomoeda que nasceu, como fazer outras, entendeu? O cara, tipo, revolucionou o mundo aí. Eu tava trocando uma ideia, eu gosto de contar umas historinhas de vez em quando, assim, porque dá pra você ver se o cara sabe ou não sabe, sabendo as historinhas, certo? Né, Thiago? O Thiago não manja de umas historinhas aí. Sei de nada. Então, Fala aí. essa é interessante. Conta. E eu não vou saber o ano certo, mas o Satoshi Nakamoto ele ficou um tempo mandando e-mail para um pessoal, né, para tipo a galera organizar o desenvolvimento da moeda, e ele tinha um fórum lá que ele coordenava o fórum, ele ficava trocando ideia com o pessoal movimentava bastante, várias decisões foram tomadas dentro do fórum, certo? E teve um dia que um dos desenvolvedores do Core chegou para ele e falou assim: Satoshi, o pessoal da CIA veio me procurar e disse que, tipo assim, depois que ele recebeu esse e-mail foi quando ele sumiu. E aí, tipo, o Satoshi sumiu, nunca mais mandou e-mail para ninguém, então não deu para rastrear o cara, porque todos os e-mails que ele já tinha mandado foi bem enviado, tipo, ele tentou ser o máximo anônimo possível, então é difícil rastrear. Ele usava a chave PGP, essas coisas assim. Então, tipo, na hora que ele ficou sabendo que a CIA estava procurando ele sumiu e desapareceu, não existe mais. Ninguém sabe se morreu, se não morreu, o que aconteceu. Não tem pessoas que falam que são Satoshi, mas não tem como provar que são eles. E ele sumiu. Então, o que eu queria falar, que o interessante foi o seguinte: acho que foi um ano retrasado, ele foi indicado para o Nobel de Economia. Então, imagina que sacada, né? Tipo, um cara anônimo sumiu, ninguém sabe mais quem é, foi indicado para um Nobel de Economia, né? Do caramba a revolução que ele fez, entendeu? Então, eu acho que essa foi a melhor coisa que ele deixou aí, né? Deixou e saiu fora. Isso que é o mais legal, né? Tipo, o cara gastou mó tempo para construir um negócio desse aí e, tipo, beleza. Vamos usar aí, galera. Que é show de bola. Fernando. Oi. E o Satoshi pode ser várias pessoas, um grupo de pessoas? O Alex perguntou aí, ó. Então, há quem diga que, tipo, pode ser 2 pessoas ou 4, tem uma galera que chuta algumas pessoas que poderiam ser. Como é uma identidade anônima, né, a gente não tem como saber, mas dentro da área de, como é que a gente fala, assim, dentro da Deep Web, né, do pessoal underground, existe bastante disso, de uma pessoa que ela é ativista e ela tem uma persona, e essa persona, na verdade, são um grupo de pessoas, entendeu? Mas muitas vezes, às vezes não. Tipo, tem grupos de hackers aí que a gente foi descobrir que, na verdade, era um cara só. Mas ninguém nunca acreditou, porque o cara fazia, tipo, coisas surreais, né? Que nem, tipo, o cara inventou o blockchain. Por que tem que ser uma pessoa, né? Deve ser mais, né? Mas vai que não. Ó, travou. Vamos esperar um pouquinho para voltar. Beleza. Vou voltar a rede. Espera aí só um pouquinho. Mas e aí, você curtiu essa história? Você sabia dessa aí?
Pô, essa história é legal, hein, cara? Eu não sabia dessa história, não. Eu não sabia que ele tinha sido indicado para o Nobel da Paz também, não. Não, Nobel de Economia, da Paz também já... Nobel da Economia, desculpa. Tá gravado. Desculpa. Nobel da Economia. Nossa, se fosse da Paz ia ser do caramba. Não, pode mandar bala, continua. Pode mandar bala. Beleza, voltando lá. Bom, vocês entenderam aí o blockchain do Bitcoin foi isso, depois foi surgindo outros. Eu deixei alguns aqui pra gente dar uma olhada. Ah, essa imagem aqui é importante, né? Tá todo mundo vendo aí. De como é que o cara deu uma sacada para descentralizar as instituições, né? Tipo, isso aí foi do caramba e isso resolveu aquele problema que eu falei no começo, né? De comunicação das pessoas e resolveu um problema que a gente tem muito grande, né? Imagina uma rede centralizada que a gente tem uma pessoa que, tipo, manda e certifica essas coisas, né? Hoje em dia, a gente tem bastante exemplos aí, não vou citar, porque vai parecer que eu sou anarquista, né? Mas vamos lá. Existem empresas, existem governos que são centralizados, então, tipo, às vezes o cara pode estar usando de forma ruim aquela informação, mas a única coisa que a gente tem é aquele grupo certificador. E é uma coisa centralizada, você não tem como fugir daquilo. Só que quem está centralizando isso pode fazer o que ele quiser. Agora, se a gente descentralizar, a gente fica melhor, porque tem mais pessoas trocando ideias, tem mais pessoas certificando mensagens e ações, certo? Mas ainda assim, a gente fica dependente de alguns pontos. Então, vocês podem ver aqui no desenho que a gente tem alguns pontos que eles centralizam algumas pessoas. Então, tipo, esse ponto ele pode alterar a ideia dessas pessoas que estão com ele. E essas pessoas nunca vão saber porque, tipo, ele é o cara que centraliza aquele canto. Então, descentralizou, mas ainda tem pessoas mandando. E qual que foi a sacada do cara? É distribuir essas coisas. Então, hoje, se você tem o core do Bitcoin ou de algum outro blockchain, você tem o controle, né? Você tem autonomia para dar palpite, você sabe o que está acontecendo, é open source, e você consegue certificar mensagens. No caso, como eu falei, mineração não compensa mais, mas você pode participar da rede e ajudar ela ainda. Então, não é porque você não tem aquele poder computacional que você está de fora. Então, você sempre consegue continuar na rede. Então, descentralizou e distribuiu as coisas, né? Então, foi uma puta de uma sacada. E esse é o blockchain. Vamos lá, Ethereum. O Ethereum, o cara que fez isso, o cara tem 21 anos, 21, 22. Só para vocês terem noção. É um garoto que manja pra caramba, né, de criptografia e essas coisas. Ele pensou um pouco mais além do blockchain, é o que a gente chamava de blockchain 2.0. E ele entrou com a ideia dos smart contracts. E o que seria essa ideia dos smart contracts? Porque no Bitcoin a gente passa um valor de um lado para o outro e consegue certificar essa mensagem. Mas aí o cara falou assim, porra, não seria do caramba se eu conseguisse executar comandos e processos dentro desse blockchain e, tipo, isso aqui ficar certificado de que vai acontecer dessa forma e precisa acontecer assim. Então, aí nasceu o Ethereum, que implementou smart contracts. Então, além dele, tipo, só guardar a informação e processar a criptografia da coisa, ele armazena um programa, que no caso é o que a gente chama de smart contract. Esse smart contract ele vai ser executado quando ele for chamado, só que ele está certificado lá no blockchain. Depois que, vamos supor assim, se um programador fez um smart contract, nada mais é do que um programa. Esse programa vai ficar lá no blockchain para sempre daquele jeito, ninguém pode mudar isso aí. E aí, quando você executa aquilo, você tem certeza de, tipo, isso vai acontecer certo. Ninguém vai alterar aquele programa para ele fazer alguma coisa maliciosa, alguma coisa errada.
Então foi uma grande sacada aí do Vitalik, né, esse garoto aí de 21 anos, eu acho, colocar esse negócio. E aí entrou uma outra ideia de, tipo, como usar blockchain. E, tipo, foi surgindo muito mais coisa daí. Hoje em dia a gente já fala em blockchain 4.0, né, porque do que foi saindo lá do Bitcoin foi maravilhoso, várias coisas. É isso aí. Ô, Fernando, do Ethereum teve uma explosão de ICOs, né? Uma explosão de tokens, né? E aí surgiram várias aplicações, né? Ah, verdade. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de token. Antes de falar de token, né, a gente tem que entender certinho como é que é um smart contract, né? Como é que é esse contrato inteligente. Imagina que você precisa recolher dinheiro de uma galera, mas você não quer fazer um fundo no banco, você não quer fazer com agiota, né? Que senão você pode tomar uns tiros aí, essas coisas. O que você faz? Você pega esse smart contract, vai lá e fala assim: bom, galera, eu preciso de tantos reais, de 10 mil reais. Se eu atingir 10 mil reais, eu vou trabalhar por 6 meses e depois eu vou devolver 50% desses 10 mil reais para vocês de volta. E isso está no contrato. Isso estando no contrato, como eu tinha falado antes, o contrato entrou no blockchain e não pode ser alterado. Então, a pessoa que vai doar uma grana para esse contrato, ela tem certeza de que aquele dinheiro dela vai render e ele tem que sair com essa renda certinha porque está escrito no contrato. O cara falou que, tipo, o contrato é esse, eu quero 10 mil e eu preciso te devolver 50% de lucro nessa coisa ainda. Então, o contrato é feito e nunca mais pode ser alterado. Daí nasceu o pessoal que faz ICO, né? ICO é ICO. Puta, tinha um link bem legal que eu não vou lembrar agora que falava tipo da história desse negócio. Na verdade é uma piadinha aí com IPO, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu tô falando bobeira. É isso mesmo. IPO, né? Initial Public Offering, que é tipo o que o pessoal já trabalha nas bolsas de valores e essas coisas, né? Alguém veio com a piadinha assim de Initial Coin Offering, que é tipo pegar um IPO, só que dentro de um smart contract, gerar criptomoedas dentro dele e gerar os tokens, né? Que vão dar validade naquele negócio. E isso aí foi pegando, porque imagina, olha que sacada do caramba, quando a gente tipo, abre espaço para as pessoas normais, né, vamos dizer assim, pessoas como eu, como vocês, conseguir colocar dinheiro numa empresa, né. Até hoje eu nunca brinquei com bolsa de valores, porque tipo, eu nem sei como é que funciona, nem fui atrás, e eu sei que, tipo, precisa de ter uma grana, precisa de parar, dar uma olhada lá com os investidores. Tem empresa tem uma série de documentações que você tem que colocar em cada um dos países. Então, não tinha fronteiras antes, né? Fronteiras, E a sacada do ICO foi isso aí, tirar essas fronteiras, deixar pessoas que têm pouca grana aplicar o dinheiro em alguma empresa ou em algum projeto, e sem burocracia, e tipo, dentro do blockchain, que é um negócio que a gente já falou lá, ele certificou a mensagem, ele certificou que aquele contrato vai ser executado assim, então você não tem erro de perder isso. Então, foi do caramba, foi um estouro, e hoje em dia a galera está usando bastante para iniciar projetos interessantes. Inclusive, tem empresas que pensavam em abrir um IPO que, tipo, falar, beleza, a galera tá optando por ICO, não quero nem saber o que é IPO. Vamos nessa de criptomoeda aí, que é mais legal. Agora, uma coisa que é importante, que alguém perguntou aqui. Quando você faz um smart contract, ele é um programa. E ele fica escrito no blockchain. E é dificílimo você alterar esse cara. Então, todo programa, quem é programador sabe que pode ter uns bugs. Então, isso tem que ser bem testado antes,
porque senão pode ter problemas, depois você não consegue alterar e alguém pode achar uma falha que vai te causar prejuízo. Eu acho que foi em 2015 a 2014, e teve um projeto, né, que era como se fosse um ICO, mas era antes de ter esse termo ainda, que chamava DAO, que é Decentralized Autonomous Organization. A ideia era a seguinte: uma empresa que funciona com empregados descentralizados, cada um trabalha o que consegue trabalhar, e ele recebe dentro do contrato por aquilo que ele trabalhou. Então, era uma ideia do caramba. E a galera que não queria trabalhar, que só tinha dinheiro para aplicar no projeto, comprou os tokens, né? Aplicou o dinheiro lá para ver esse dinheiro render depois. Foi o melhor crowdfunding, a gente chamava de o melhor crowdfunding do mundo. O negócio escalou dentro de uma coisa assim gigante. Então, eu não lembro qual era o valor, mas eles arrecadaram milhões, eu não sei se chegou a bilhões, mas eu acho que era milhões em pouco tempo. Então, foi o maior crowdfunding do mundo. Porém, entretanto, todavia, o pessoal não tinha percebido que tinha uma falha nesse contrato. E, aliás, até perceberam, né, na comunidade, que eu lembro que eu falei no começo, a comunidade é sempre importante você estar de olho lá, porque como é código, como é a galera toda podendo opinar, é legal você estar lá dentro, porque assim, se você fez um investimento nisso, talvez o pessoal está comentando que vai dar alguma coisa errada e está na hora de você pular fora. Ou não, está na hora de você pôr mais dinheiro, né? E o que aconteceu? Lá no fórum alguém foi lá e falou assim, tem uma falha em tal lugar, o pessoal não achou muito interessante e não deu muita bola. Uma pessoa maliciosa foi lá, achou esse problema no contrato e ele conseguiu sacar o dinheiro da galera sem ele ser o dono do dinheiro. E isso foi, do maior crowdfunding do mundo, virou o maior ataque hacker da história, que a galera perdeu muita grana com isso. Eles não perderam tudo, mas isso causou, um problema no mercado, causou problema, na organização, quase morreu o projeto. Hoje ele está rodando ainda, mas o Ethereum mesmo, ele teve problemas porque a comunidade do Ethereum, né, separado desses contratos, decidiu o seguinte, a gente quer que vocês voltem no passado, antes do hacker ter roubado a gente, para a gente continuar tocando legal. Aí uma galera falou assim, beleza, a gente concorda, né, várias pessoas que tinham Ethereum falaram, beleza, legal. Mas a metade da outra galera falou assim, não, cara, aconteceu errado, o problema foi de vocês deviam ter pensado o smart contract direito, e sorte do hacker que ele vai ficar com essa grana agora. E aí o que aconteceu? O pessoal do Ethereum se dividiu e hoje a gente tem 2 Ethereums rodando aí. Certo? A galera que decidiu voltar no tempo e a galera que decidiu continuar nesse tempo. Então, é sempre bom lembrar, contrato inteligente do Ethereum é um programa, e um programa que vai ficar escrito para sempre. Então, segurança em primeiro lugar. E ele não pode ter erro nesse caso, né? Porque senão pode dar uma confusão dessa, né, Fernando? Assim, a gente não trabalha nessas coisas de programação com coisas que não tem erro, né? Alguma coisa vai ter, mas com precauções, entendeu? Primeiro, deixar o negócio o mais seguro possível. Não vai ficar 100%, mas vai ficar. Outra coisa, lembrar sempre de matar o contrato. O contrato acabou, você deixa uma linha de programação para falar assim, esse contrato aqui acabou e ele morre aqui, vou desligar ele. Porque tem pessoas que esqueceram dessa, então tem contrato que tá lá ainda, não tem mais o que fazer, mas eles estão rodando ainda. Então, isso não é legal. E isso, às vezes, o cara consegue achar uma falha em algum determinado tempo aí e acabar, retornando o teu dinheiro e tal. Então, uma coisa é, finalizar o contrato quando ele precisa ser finalizado. Acabou de usar, deleta ele. Outra coisa, beleza, uma coisa interessante, você deixar uma chave de,
tem alguém sacando muita grana, muito rápido. Então, deixa um escape lá para você conseguir matar o contrato, segurar o dinheiro em um outro contrato, né, em um outro lugar, e depois você poder manipular isso aí direito, né, porque, tipo, é tipo uma trava de segurança, entendeu? Não deixa sacar muita grana, porque, tipo, quando alguém sacar muita grana, é porque tem alguém fazendo alguma coisa maliciosa. Então, tem bastante coisa. A gente começa a entrar na segurança do blockchain. Inclusive, mais um jabá aí, a gente vai ter CryptoRave e eu vou falar um pouquinho de segurança de blockchain lá. CryptoRave no próximo sábado, sem ser nesse sábado no outro. É um evento grátis, né, Fernando? Grátis, Mas quem puder colaborar, pode entrar no... Eu não sei se o Catarse ainda tá rolando. É lá em São Paulo. Eu acho que não sei. Mas vai ser em São Paulo, vai ser de madrugada, né? Do sábado para domingo, né? Putz, cara, eu não tenho os horários, mas a minha palestra acho que às 3 horas. Da manhã. Que é a hora que a gente tá acordado, né? Programador tomando café, a gente tá pilhado. Isso aí. Você vai falar da Decrypt? Decrypt, que fala. Agora vamos seguir um pouquinho. Eu falo da Decrypt para a gente entrar em um problema que se tornou, né, o Bitcoin, essa coisa do Proof of Work que eu falei primeiramente, porque hoje em dia a gente não consegue minerar em casa, então para algumas pessoas não é legal, tipo, manter, tipo, para que eu vou deixar meu computador lá ajudando a rede se eu não vou ganhar nada com isso, né? Se eu não vou ganhar nada em troca. Então é um grande problema, porque se as pessoas começarem a parar de usar e só as grandes fazendas de computadores fazerem isso, elas conseguem alterar o blockchain. Isso aí também tá na palestra de segurança, né? É um pouquinho mais de segurança, mas imagina assim, a gente descentralizou e distribuiu o blockchain, mas tem alguém que, tipo, o cara fez tantos computadores que ele tem... regra do Bitcoin, você ter 50% mais um de pessoas para certificar aquilo. Se alguém tiver 50% mais um de pessoas certificando aquilo, o cara consegue colocar a mensagem que ele quer lá dentro do blockchain. Então, tipo, ele pode alterar e o resto das pessoas que vai falar, não, essa mensagem está errada, não vai valer, porque a maioria acaba levando nesse caso, né? Então, qual que foi a sacada do pessoal da Decred? O pessoal da Ethereum também já está estudando um pouco disso. Mudar de Proof of Work, né, que é você doar seu processamento, para Proof of Stake, que é assim, você tem que ter posse da moeda, você tem que ter uma quantidade boa da moeda para poder certificar as mensagens dentro do blockchain. E por que isso? Porque, assim, se tem mais pessoas sentadas em cima daquele ativo, então ela pode dar uma opinião sobre isso porque ela não vai sair, entendeu? Então, tipo assim, é um estímulo de trazer pessoas para elas não saírem fora da jogada e elas conseguirem também ganhar e, tipo, tirar essa coisa de quem tem uma fazenda de computador é quem vai ganhar, é quem vai conseguir certificar, entendeu? Então, tipo, você pode começar a entrar e começar a guardar um pouco de moeda e tal e acabar tendo o poder de certificar as mensagens e tal. Então, essa sacada de distribuir, eu acho que vai sempre mudar, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa... Que nem Proof of Work era sensacional na hora que alguém inventou essa porra, né? Era sensacional, e só que 10 anos depois já não é tão interessante assim. Você distribuiu tanto que você distribuiu de novo. Então, Proof of Stake tá chegando aí, que é mais interessante. Já tem alguns outros conceitos também, Proof of Stake Advocate e alguns outros jeitos de distribuir de um jeito melhor, que todo mundo possa participar. Tem um que chama Proof of Stake confiável, eu acho que você também tem um esquema que você é um cara confiável, que você guarda a sua wallet e guarda aquelas moedinhas ou aqueles tokens de forma contínua, por muito tempo, entendeu?
Então você tem um certificado que você é um cara confiável, que você realmente participa do Proof of Stake. Eu vou falar na Walton, que é um dos exemplos. É bem legal. Cara, eu acho que é isso, que se eu for falando aqui, a gente vai falar de bastante coisa, né? Você acha que faltou mais algum... Não, é isso aí. A Renata vai fazer umas perguntas. Eu acho que é legal a gente responder. Vamos fazer umas perguntas de agora, das coisas que você falou. Depois eu vou só passar uns exemplos e a gente termina. Gente, tem sorteio no final, viu? Obrigado pra Mauser aí. Vai sortear uma plaquinha. Vamos lá, Renata. Oi, gente. Então, Fernando, ó, tem uma pergunta aqui do Anderson. Como o conceito da coisa toda do Bitcoin e blockchain é baseado na mineração igual gasto de energia? Não seria isso no futuro inviável, pois não haveria como suprir a demanda energética para tanto esforço de mineração? Tá, essa é uma pergunta bem complexa, mas, putz, tinha um slide bem legal que eu poderia ter colocado aí, mas que a gente fala assim, quanto de energia você ia gastar se você fosse minerar com um computador ENIAC daqueles antigão, quanto você ia gastar de energia? E o cálculo disso é infinito, tipo, você teria que ter 2, 3 mundos para gastar de energia para conseguir fazer esse cálculo. Então, assim, a tecnologia ela vai mudando conforme o tempo e vai surgindo outros meios de se fazer, que nem esse Proof of Stake que eu estava falando, e aí as coisas vão se tornando mais viáveis, entendeu? Talvez não, acho que o Thiago vai falar de algumas moedas que já são focadas em, tipo, não vamos gastar energia, não vamos usar processamento, né? Vai falar, né, Thiago? Vai. Isso aí. Então, é assim, o Bitcoin pode até chegar a mudar algum dia e implementar essas coisas, né? Aquela coisa da comunidade de novo. Mas pode ser que o Bitcoin pare por ali, não precisa de tanta gente participando da rede, e alguma outra moeda vem aí com a outra regra que não seja gastar CPU, que não seja gastar energia e que seja diferente. Então não vai se tornar inviável. Não vai se tornar inviável. Pode ser que, tipo assim, algum dia chega a tipo, beleza, não vamos utilizar mais esse cara aqui porque ele só faz a gente gastar energia. Mas como é um negócio comunitário, a galera trocando ideia, sempre tem essas novidades que são implementadas quando fazem sentido, e quando não fazem, a galera só deixa de utilizar. E é isso. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Sei que existe um limite para a quantidade de bitcoins. Quando atingirmos essa quantidade, as pessoas vão parar de minerar? Se sim, como as transações serão autenticadas? Então, na verdade, a mineração, ela gera uma moeda para quem está minerando. Na hora que acabar isso, ele tipo, vai diminuir. A gente tem um negócio que chama de halving, que é tipo de 4 em 4 anos, diminui o quanto que a galera vai ganhar. E na hora que atingir esse valor, vai demorar, porque tipo, quanto mais tempo vai passando, mais vai demorar para chegar nesse valor, menos moedas vão ser geradas. Mas sempre quando você confirma uma transação, essa transação ela tem um fee, ela tem uma taxa. E essa taxa, às vezes, ela é devolvida para o minerador, para quem ajudou aquela transação a ocorrer. Então, assim, quem está minerando e quem está ajudando, ele recebe essa fee, essa taxa que está dentro de uma transação a outra. Então, tipo, o cara não precisa receber um Bitcoin novo para aquela transação. Ele pode só receber um Bitcoin que está sendo cobrado daquela transação. Então, vai ser diferente, né? Provavelmente os valores vão estar bem diferentes, porque, tipo, imagina que a gente tem uma escassez dessa moeda. Imagina pessoas que, tipo, perdem a chave privada do Bitcoin, pessoas que perdem o Bitcoin, né? Isso aí não tem como se recuperar nunca mais. Então, vai gerar uma escassez, o mercado talvez vai aumentar de valor,
e essas coisas. Então, às vezes, vai ser viável ainda o cara tá ajudando, né? A ideia tá lá no paper, vocês dêem uma lida lá. E tem um livro também bem interessante, que para quem gosta dessa parte mais técnica, bem facinho, que é o Mastering Bitcoin, que é do... Eu esqueço o nome daquele cara, o Antopoulos, que explica direitinho como é que é o blockchain do Bitcoin, como é que ele funciona, como é que você pode fazer coisas com ele também. E aí dá para entender essa parte de, tipo, por que vai funcionar mesmo com o passar do tempo, entendeu? Não é um negócio travado. É um negócio que vai mudando e que, tipo, faz sentido, né? Tem todo um cálculo matemático aí que foi pensado para chegar lá. É isso aí. É isso aí. Renato, tem mais alguma pergunta? Bom, tem essa pergunta aqui do Lucas, como funcionaria a conversão de uma moeda para outra? Tá, então, a conversão de uma moeda para outra é como a gente já tem hoje em dia. Quando você troca um real com dólar, né, você tá, tipo, falando pro cara que, tipo, ó, tô te dando tanto em real e você tá me dando em dólar, né? É assim que funciona a conversão das moedas. Hoje em dia, tem um pessoal estudando um negócio que chama Swap Atomic Transactions. E isso aí é uma conversão, é um pouco difícil de explicar, é um negócio bem novo, mas é uma conversão diferente que você pode fazer entre duas moedas diretamente. Esse é um negócio muito sacada, mas tipo, é bem complexo de explicar, porque são transações acontecendo, criptografia cruzada e tipo, um script rodando aqui com outro lá que se cruza, é um negócio bem louco. Mas... Ô, Fernando, tem uma pergunta muito bacana aqui para você, cara. Desculpa te interromper. O que acontece se os contratos não são cumpridos? Não são cumpridos. Então, como eu disse antes, quando você faz um contrato, você tem que pensar nessas cláusulas, certo? É como você fazer um contrato de hoje em dia, pensar nas cláusulas. Então, você pode deixar lá, tipo assim, aquele exemplo. O cara deu 10 mil reais e depois ele vai precisar dos 50 de volta. Se o cara não tiver os 50, tem que ter uma cláusula falando assim, ó, beleza, se eu não tiver os 50, eu tenho que te devolver os 10. Entendeu? Tipo, é uma linha de programação lá que fala assim, ó, se o cara não usou bem esse meu dinheiro volta para mim. Entendeu? Tá, beleza. Eu vou explicar do ponto de vista de outras aplicações, porque o Fernando fala muito de dinheiro. Mas é porque ele gosta muito de dinheiro, né, Fernando? É isso aí, cara. Obrigado, eu acho que tem uma pessoa na sala aí que eu acho legal vocês dar uma procurada nele depois no grupo de Bitcoin lá do Face e do GitHub também, que é um cara que me ensinou bastante coisa, ele sabe explicar muito mais do que eu, né? Beleza. Mas vocês podem entrar lá no Bitcoin BR Dev, que tem no Facebook, no GitHub, para entender melhor essas coisas técnicas, né? Que, tipo, acho que aqui é só o básico mesmo, pra galera ter a vontade de procurar. Mas lá tem... E aí vocês vão achar o cara que é responsável por várias coisas aí, que manja pra caralho. Gente, mas como o Fernando disse, contratos são pedaços de software que são executados, tá? Só para deixar claro. Não é nada físico, entendeu? É um contrato digital. Então, assim, alguém perguntou aqui também se o contrato digital ele tem valor legal. Não é contrato de advogado, né? Não é mesmo, Fernando? Isso, a gente chama de smart contract porque parece bastante com contrato, mas é um programa que está sendo executado ali. Essa discussão de ser legal ou não ser legal, tipo, vixe, a gente vai longe. Sim. Tem várias coisas. Então, a gente não vai entrar nisso aí, mas smart contract nada mais é do que um programa que foi escrito e está certificado no blockchain e não pode ser alterado. Bom demais. Isso. Bom demais. Ô, Fernando, deixa alguns links aqui, enquanto eu for dando os exemplos, para o pessoal procurar para saber mais informações, os grupos,
livros que você quiser indicar, sei lá, o Bitcoin Trade, sei lá. Vou mandando aqui. Bitcoin Talks, né? Tá bom? Show de bola. Obrigado, Fernando. Valeu. Cara, me interrompe se você tiver alguma colocação das coisas que eu for falar, tá bom? Tranquilo. Beleza? Tá. Pessoal, queria agradecer ao Fernando e eu vou começar a falar aqui sobre alguns exemplos para vocês. Eu vou passar bem rapidinho que a gente está com o tempo estourado. Então, eu vou falar sobre os principais exemplos. Primeira coisa, isso aqui, então, esse webinar é só uma introdução técnica, tá? Isso aqui não é nenhum conselho de investimento. O Fernando não falou para vocês investir em Decred, nem em Ethereum, nem em Bitcoin, nem eu vou falar de alguns exemplos aqui, e não é para ninguém investir nesses projetos, tá? Vocês investam sob risco de vocês, tá beleza? Outra coisa, esse daqui é um papo bem técnico, só para vocês saberem como funcionam as coisas. Bom, eu vou falar da Wabi. A Wabi é um projeto de uma empresa asiática, que eles já existiam antes desse projeto de criptomoedas, tá? Que eles atacaram um problema, que é a falsificação, que lá na China é muito frequente, né? Lá tem muita falsificação, principalmente de álcool, cosméticos e produtos para bebê. Eles viram que nesses 3 nichos tinha muita falsificação. O que eles bolaram? Eles bolaram a etiqueta RFID, que você poderia colocar no produto, e esse produto, se você tentasse violar, essa etiqueta seria rompida. Essa etiqueta é uma etiqueta digital, que tem um chip, 2 chips no meio. Um chip, ele funciona com RFID, tecnologia RFID, na verdade, tecnologia NFC, e também tem um chip que é uma memória, que funciona como se fosse um token de banco. Na verdade, é uma memória só, tá? Você aproxima o celular, usando o app deles, da Walimai, e você consegue ler todas as informações que tem nesse númerozinho do chip, tá? Então, você certifica que aquele produto, ele passou por diversos locais antes de ser entregue para você. Então, você tem um app que garante que aquele produto é autêntico, tá? Quando você aproxima o celular, ele tem uma memória lá. É como se fosse um token. Então, ele escreve um número nessa memória. Na verdade, ele lê o número na memória, verifica se esse número é um número válido, escreve um número na memória e fala, próxima vez que alguém solicitar uma leitura, você tem que falar esse número, entendeu? É como se fosse uma autenticação. Então, aquele número que ele leu do RFID é um número único no mundo. Esse tag é muito difícil de falsificar, principalmente por causa dessa memória, né, desse token. E quando você tenta abrir o produto, você rompe a antena, entendeu? Então, eles fizeram esse lacre e aliaram isso ao blockchain. Ou seja, toda vez que alguém na cadeia de produção envia o produto lá do produtor até o consumidor, toda vez que passa por uma das etapas, ou seja, chega no supermercado, vai para o armazém e chega na gôndola, né? Cada uma dessas fases é gravado uma informação nessa tag, nesse número, tá? Na verdade, a informação não está gravada aí. A informação, na verdade, está gravada no sistema dos caras, que, na verdade, está gravado no blockchain, e eles escrevem essa informação no blockchain para que essa informação seja inalterável, tá? Eles têm um nó Ethereum rodando, nó Ethereum rodando no back-end deles, da Wabi, tá? Então, eles, através do app, eles leem com segurança a informação do tag, aí mandam para o servidor da Wabi, tá? Via HTTPS. Lá tem um nó Ethereum rodando e lá eles entram nos contratos e escreve um contrato Ethereum. Tá? Cada vez que passa por um local, ele escreve no blockchain, entendeu? E por isso que é fantástico. Ele consegue verificar que um produto não é falsificado, porque ele tem a garantia do blockchain, tá? E você tem toda a informação rastreada durante todo o processo. Então, ele, tá vendo aí, tem uma comida de bebê.
Tá vendo como ele é colocado? Na hora que você rompe a lata, ele destrói o lacre. Na verdade, ele destrói a antena e você não consegue mais ler com o app. Tá? Se você aproxima o app, ele te dá todas as informações de todos os lugares que essa lata passou. E você tem a garantia que é um negócio de procedência. Tá? Então, conforme eu falei, ele usa um RFID, né, e tem um token que linka as informações georreferenciadas de cada um dos pontos que passou esse produto. Né? É um token Ethereum, e isso permitiu um negócio que antes era impossível de pensar. Por exemplo, você compra o whisky de um supermercado, ou compra um whisky de uma loja 24 horas, ou whisky de um free shop. Principalmente esses locais. Por quê? Porque você tem certeza da procedência. Se você tem um lacre desse que garante que se você não abre ele, aquele negócio não é falsificado, sabe? Se você tem a integridade do lacre mantida e se esse lacre não consegue ser falsificado, por causa dessas duas tecnologias que tem, né? Tanto o RFID quanto, aliás, o NFC quanto a memorinha, você garante que uma pessoa pode vender para outra, entendeu? Então você começa a ter transações peer-to-peer, peer-to-peer possíveis. Eles estão expandindo, vão expandir para vários países, mas isso é coisas da empresa. É bem legal esse projeto do ponto de vista de aplicação. Então, ele controla alguns produtos que eles resolveram focar agora. Eles fizeram já o tag, tem o app, e o negócio está funcionando. É bem legal. Tipo, está funcionando, é uma aplicação bem fácil de ver. Vocês perguntam para mim qual que é o contrato inteligente que é feito aí, né? O contrato inteligente é o seguinte: eu sou o ID número tal, estou na geolocalização nesse local, e eu vou escrever isso no blockchain. Isso é um contrato inteligente que é gravado lá no blockchain do Ethereum. Entendeu? Fernando Guisso, falei alguma besteira? Cara, eu tava focado aqui em mandar os links aqui, mas eu... É isso aí, né? Beleza. Vou falar da Modum. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Da UAB. Não tem. Depois você vai falar do cartório. Aí eu faço a pergunta pro Fernando. Vamos falar da Modum rapidinho. A Modum, os caras tiveram uma ideia. Eles viram a necessidade de uma regulamentação que saiu na União Europeia, tá? Esse pessoal da Modum é da Suíça, tá? É uma startup, são os caras lá de uma universidade suíça, que eles viram uma necessidade nova, que todos os medicamentos deveriam ter que cumprir uma determinada regulamentação que saiu a respeito do transporte desse medicamento. Todo medicamento tinha que sair do produtor e ir para o local de venda, ou seja, na farmácia, e tinha que controlar a temperatura de cada um daqueles medicamentos. Então, assim, digamos que na caixinha, né, do medicamento estava escrito que tem que cumprir uma temperatura entre 20 graus e 30 graus de transporte. No caso, por exemplo, de uma insulina. Ou cumprir entre 10 graus e 20 graus de uma dipirona. Entendeu? Então, você tem que ter um papel dizendo que você cumpriu a temperatura de transporte. Como que eles faziam? Eles colocavam tudo, hoje em dia, né, antes da solução da Modum, eles colocavam dentro dos carros, que eram homologados na União Europeia toda, e faziam todas as viagens dentro desses carros. Os carros eram os carros térmicos, com as caixas especiais, entendeu? Então, jogava todos os medicamentos lá dentro dessas caixas especiais, e pegava o medicamento que tinha a temperatura mais restrita e mandava nessa temperatura, entendeu? E chegava no final, assinava o contrato. Que era um contrato de papel mesmo, tá? Era uma evidência, que valia como evidência legal. E aí, o que os caras tiveram ideia, né? Falaram, olha, vamos fazer então uma caixinha segura, e eu vou explicar sobre segurança. Teve uma pergunta aqui sobre segurança, eu acho que eu vou responder isso agora. Essa caixinha, a gente coloca dentro da caixa com vários medicamentos, e a gente garante que aquele medicamento saiu do começo ao fim da cadeia com a temperatura correta. Beleza? Por exemplo, a dipirona, ela tem uma temperatura que varia muito. Ela pode ir num caminhãozão, entendeu? E os medicamentos mais controlados, eles iriam nesses carrinhos especiais. Então, assim, no começo,
o cara que ia mandar, né, o produtor, ele, no começo, ele emitia um contrato inteligente. Ou seja, ele entraria no serviço web, ele entraria no serviço web, registraria qual que é a temperatura que deveria ser cumprida, e aí ele escreveria um contrato inteligente com essa temperatura no início. A caixinha iria dentro da caixa dos medicamentos, faria o transporte, no final, descarregaria os dados via Bluetooth ou NFC no celular, num app, e isso depois iria para a nuvem e emitiria um outro contrato inteligente. No começo, emite o contrato inteligente, escreve no Ethereum, no final, escreve o contrato inteligente também. Tá? Então, no começo, na produção e depois na farmácia. Entendeu? No começo, agora, está funcionando a temperatura, porque a temperatura é uma lei, tá? Eu fui fazer essa palestra na Campus Party e uma pessoa disse que o pessoal da Modum, eles participaram, inclusive, por arrumar essa lei lá na União Europeia. Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas, assim, eles estavam por dentro desse problema bem no começo, eles começaram a desenvolver isso aí, entendeu? Então, essa ideia que não é nova, eles já vêm desenvolvendo. Só que agora eles têm a garantia do contrato inteligente no início e no final, que garante para eles que a temperatura é mesmo medida e não é alterável. Só que aí tinha um problema. Essa caixinha poderia ser falsificada. Ele poderia colocar uma caixinha falsificada e carregar os dados e falar que aquela caixinha estava naquelas caixas com os medicamentos, né? O que eles fizeram? Eles pegaram a caixa, você tem que registrar a caixa no começo e registrar a caixa no final também, tá? Da cadeia. E essa caixinha com o sensor de temperatura, ele tem tamper proofing, né? Que é uma proteção que, se você abrir, ele perde as chaves privadas. Ou seja, tem uma criptografia nativa no hardware, tá? Que nem as maquininhas de cartão de crédito, né? Eu trabalhei na Gertec, a gente fazia umas maquininhas lá, eles fazem lá ainda, maquininhas que tem um processador que cuida das chaves privadas, e tem todo um hardware especial, né? Tem toda uma norma de segurança que tem que ser cumprida, para que esse hardware não consiga ser invadido, ou que você não consiga ler de jeito nenhum informações que você não está autorizado. Na verdade, para você se comunicar com essa caixinha eletrônica, nesse dispositivo eletrônico que mede a temperatura, para você se comunicar com ele, você tem que comunicar com ele se você tiver as chaves públicas, para você ter autorização de se comunicar, tá? Então, eles fizeram esse dispositivo eletrônico já está funcionando, e, na verdade, eu acho que foi esse mês passado que eles lançaram essa caixinha aí, que é bem legal. Hoje, mede temperatura, tem vários sensores dentro dele, tá? Eles não vão fazer outra caixinha, provavelmente, porque tem vários sensores lá dentro. Eles têm um aplicativo que, na verdade, tem as chaves públicas que permite a comunicação com o dispositivo eletrônico, e tem o dashboard, né? O dashboard, na verdade, você consegue emitir, você consegue consultar todos os contratos que foram emitidos, e você consegue fazer o contrato lá no início. Lembra que eu falei que você pode colocar os limites de temperatura que determinada caixinha vai cumprir no transporte. Vamos lá. A gente vai disponibilizar a gravação, viu, Angélica? Pode ficar tranquila. O Rafael perguntou aqui se poderia saber, por exemplo, se o produto é produto de roubo. Sim. Na verdade, você garante que aquele produto ele cumpriu a temperatura. Para garantir roubo, você precisaria de geolocalização, né? Você precisaria das informações de GPS. Sim, é uma ideia legal. Eu não vi projeto das criptomoedas. Claro que eu peguei só 7 exemplos, tá? Mas eu conheço, eu acho que 10 projetos, mas esse com geolocalização eu não conheço, mas é uma boa ideia, tá? Então, funciona da seguinte maneira, só para falar de novo, o contrato emitido na entrada, o contrato emitido na saída, conforme os dados que estão de temperatura do caminhão. Só que
os dados, eles são reais e não são falsificáveis. São, na verdade, são dos sensores de temperatura corretos. E eles são invioláveis, porque eles funcionam que nem essas maquininhas que leem cartão de crédito. Entendeu? Na frente, no celular, no app e na interface web, você tem a comunicação com o dispositivo usando as chaves públicas. Do front-end para o back-end, você tem uma comunicação usando a API de REST, tá? E a comunicação é feita via HTTPS. Lá atrás, no back-end, você tem um nó Ethereum funcionando. Então, assim, a gente fala que é descentralizado, mas tanto o Modon quanto o WAB não são descentralizados. Funciona da seguinte maneira: você tem que pegar os dados, tanto do WAB quanto do Modon. No caso da WAB, entra pelo celular, no caso da Modon, entra pelo dashboard, né, pela interface web ou pelo celular. Das duas formas que entram os dados para o servidor para entrar no Ethereum, na rede Ethereum, ela entra para um computador central, tá? Então, entra pelos computadores desses projetos. Só que uma vez que escreve essa informação, você descentraliza em toda a rede Ethereum. Então, esse que é o legal do blockchain, no caso de IoT, que tanto no Modon quanto na WAB você protege a informação descentralizando assim, guardando ela em diversos computadores. Entendeu? E falei besteira, ô Fernando? Tá tudo certo, por enquanto. Não, é isso aí. Isso aí, né? Isso aí. Obrigado. Então, assim, no futuro vai ser possível mandar do produtor para a casa do usuário também. Isso era inimaginável. Isso se essa caixinha ficar muito barata. Eles têm um projeto de fazer, dentro da caixinha, ter um nó de blockchain ali na caixinha, tá? Então, eles querem usar IOTA também, eu vou falar do IOTA daqui a pouquinho. Eles têm a visão de que dá para mandar essa informação a todo momento também, usando a rede LoRa ou Sigfox. Na verdade, no paper eles falam de LoRa, tá? E é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta legal aqui. Quão difícil é implementar blockchain em uma plataforma Amazon IoT ou no Google? Ô, Carlos, a Amazon lançou ontem. Foi ontem? Não, eu acho que foi semana passada. Eles lançaram um esquema aí para você criar sua própria blockchain usando os computadores deles. Eu não tenho informação. Mas dá uma olhada, digita aí AWS, blockchain, você vai achar. É uma ideia realmente interessante da Modon, mas os sensores poderiam ser adulterados, né? Lucas, não dá para adulterar. Sabe por que não dá? Quando você abre ele para de funcionar. Por quê? Porque ele tem chaves privadas lá dentro. Tem um processador criptográfico. Tá? Ele cuida das chaves privadas. Se alguém tentar abrir, ele para de funcionar. E deleta todas as chaves privadas. É assim que funciona uma maquininha de cartão de crédito. Uma máquina de cartão de crédito, se você tentar abrir ela, tipo os pin pads, você vai ver que ele tem uma proteção que é um hardware flexível que envolve toda a placa. Esse hardware flexível, ele evita até que saiam radiações, né? Formatos de radiações que você pode tentar inferir quais são os dados, o que está acontecendo ali naquele processador. Então, assim, ele emite ruído branco e blinda, tá? Então, tem toda essa segurança lá também, tá? Nessa caixinha, tem toda essa segurança de tamper-proofing, que é quando você abre, ele deleta todas as chaves, e também tem uma segurança de hardware física, tá? Então, ele perde todas as informações. Então, assim, o número daquela caixinha que é registrado no começo é o mesmo número daquela caixinha que é registrado no final. Então, o contrato inteligente, ele é emitido lá, ele é emitido na hora que sai o caminhão e na hora que chega o caminhão. Então, não dá para você adulterar. Você liga os computadores descentralizados, aquela informação que está lá e que ninguém pode alterar, da entrada, da saída, né? E do que o cara queria que fosse. Qual que é a temperatura que ele exigiu que fosse no começo. Então, assim, isso é muito legal. Eu acho que a coisa mais legal do blockchain para IoT é isso. Você garantir que tal coisa no físico. E garantir isso no físico é muito difícil. O RFID com a memória, que os caras da WAB fizeram, é muito legal. O RFID não dá para você
adulterar, ou é muito, muito difícil de ser adulterado. Número 1. Esse daqui, essa caixinha com um processador que cuida das chaves privadas e apaga todas elas se alguém tentar entrar, sabe? Eu acho, a principal coisa que eu acho legal é isso. O Anderson perguntou, já viram algum projeto usando blockchain e contratos via MQTT? Anderson, não, eu não conheço. Deixa eu ver se o Fernando sabe. Fernando, você sabe MQTT? Sei não, cara, nunca vi não. Mas eu tenho uma novidade do MQTT. A Ambrosus fez uma solução que você é responsável pelo seu hardware, entendeu? Então imagina tudo isso que eu falei da Modum, só que você é responsável pelo seu hardware. É muito parecido os dois projetos, a Modum e a Ambrosus, se você tirar o hardware, tá? Então ela é uma solução integrada também e usa o Ethereum por trás. Então a ideia deles é fazer também que você tome conta do projeto, seja ele RFID, seja uma caixinha protegida por qualquer tipo de segurança, seja algo usando o MQTT, mas de forma segura, você tem que garantir a segurança sempre, né? Eu vou responder, Ivo, sobre a Raspberry daqui a pouquinho. A Ambrosus, ela faz, então, toda a parte de software, e no futuro eles vão fazer também, agora, a parte de hardware. Só que um negócio interessante deles é que o contrato inteligente é muito mais flexível, tá? Tá vendo? Aí tem uma figurinha que é que nem aquela figura que nem o que eu tinha falado lá das chaves privadas, né? Mas o que eu estava querendo dizer é que você pode fazer diversos contratos inteligentes. Por exemplo, eu quero garantir determinada temperatura, então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ter uma ideia. Digamos que tem um caminhão de carne bovina saindo de um frigorífico indo para um lugar que processa alimentos. Essa carne pode ficar acima de 0 graus por 2% do tempo. Tá? 2% do tempo, no máximo 2 horas. A umidade pode ir a 40 graus, a 40% por 5% ou 1 hora. Tá? Então, ele consegue escrever. Então, são contratos completamente flexíveis, que você pode fazer no começo e você pode fazer no fim. E o hardware pode ser seu, entendeu? Na verdade, então, isso é um B2B. Eles estão querendo se aliar a algumas empresas que têm hardware para oferecer a Ambrosus como plataforma de software. Eles vão fazer os hardwares deles, eles não começaram a fazer hardware deles, isso só vai ser o ano que vem. A visão deles é que eles querem fazer hardwares flexíveis, impressos, tá? Eles querem fazer hardwares impressos e que isso vai começar a acontecer em 2020. Então, eles não estão mexendo com hardware agora porque eles acreditam que essa tecnologia já está vindo. Eles conseguem mesmo imprimir hardwares e fazer hardwares tão baratos, que vai ser muito fácil você usar o blockchain. Deixa eu responder o Ivo aqui. Uma Raspberry teria o processamento suficiente para implementar uma rede blockchain? Por exemplo, ser uma caixinha da Modum? Ô, Ivo, não, da Modum não, porque da Modum precisa de um processador criptográfico. Tá? Eu conheço alguns da Maxim. Eu não sei de outras marcas, mas tem algumas marcas que têm hardwares criptográficos específicos. A NXP tem alguns chips também, eles trabalham com criptografia, tá? Próprios para isso, tá? Então, assim, no caso da Modum, não. No caso, Ivo, tem projeto da IOTA sendo desenvolvido com Raspberry Pi. Eu conheço uma pessoa, o Felipe, ele já fez um teste também com a Dragon Board, com a IOTA, que é uma placa da Arrow, da Qualcomm, né? Usa o processador Qualcomm. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu falo da IOTA, beleza? O Lucas falou, realmente garantir no mundo físico é realmente complicado. Isso mesmo. Então, como que a UAB fez? Ela fez o RFID com aquela memorinha, tá? Eu tenho o número e a memória. E a memória que garante que não vai dar para alterar. Número 2, a Modum. Ela fez uma caixinha que é como se fosse essas caixinhas de pinpad um dispositivo eletrônico inteligente com criptografia e inviolável. Se violar, ele perde as chaves criptográficas, né? Mas é mais ou menos essa a ideia delas. E a Ambrosus está fazendo a camada de software e depois eles vão desenvolver o hardware quando tiver essa tecnologia para imprimir hardwares. Beleza?
Olha, gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que tanto a Ambrosus, tipo, o esquema de como que funciona a mineração, como é que funciona o stake, né, o Proof of Stake, o Proof of Work, de todas essas moedas ou tokens. Bom, elas são baseadas em Ethereum, tá? E muitos detalhes não vou entrar aqui não, porque senão vai ficar muito longo. E eu só estou passando a tecnologia para depois vocês pesquisarem. A gente vai deixar esses slides para vocês. A gente vai mandar por e-mail, eu acho. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco da Walton Chain. Tá? A Walton Chain é baseado em RFID. Na verdade, o Walton foi o inventor do RFID. Quando fez 50 anos da morte dele, eles inventaram esse projeto. Então, é um grupo chinês, um grupo asiático, tá? Que é um projeto muito grande, que tem muito marketing envolvido, só que produto que é bom, tá, o negócio está meio devagar ainda, tá? Mas eles estão trabalhando, tá? Existem evidências que eles estão trabalhando e estão fazendo os produtos deles. Eles querem garantir a cadeia de suprimentos completa de qualquer coisa, com RFID, tá? Eles não deram detalhes do hardware, aí eu fico meio amarrado aqui para falar do hardware para vocês. A WAB deu um monte de detalhes do hardware, e a Walton Chain não tem tantos detalhes do hardware, mas tudo funciona com RFID ou NFC, tá? A ideia deles é controlar tudo com RFID e com NFC, de forma que você ligue o blockchain com o mundo físico. Eles começaram com token e agora eles lançaram a moeda. Então eles têm a tecnologia própria, e eles têm mineração própria, e eles têm stake próprio. O stake da Walton Chain, na verdade, é um Proof of Stake diferente, que privilegia quem tem muita moeda e não se mexe. Eles até citam o exemplo do cidadão americano, né? Quando você tem confiança no mercado, você não é devedor, você tem mais crédito. Então, eles dão mais crédito para pessoas que deixam suas moedas paradas. Ou seja, você pega umas moedas, coloca numa carteirinha e coloca num servidor, e você consegue ser um dos caras que valida as transações do sistema deles. É isso mesmo, né, Fernando? Não falei besteira, né? Quem faz Proof of Stake também participa das validações. Sim. Isso, sim, né? Oi, Thiago. Oi. Thiago, desliga a câmera, por favor. O pessoal tá reclamando que tá travando. Eu acho que a câmera. Obrigada. Tá bom, obrigado. Então, porque assim, cada um dos projetos funciona de uma forma diferente, né? Tem Proof of Stake que ele valida determinadas coisas, Masternode valida outras coisas, e eu sempre me confundo, então depende dos projetos. Gente, vou falar um pouco do IOTA, tá? Vou falar rapidinho do IOTA. Qual que é a ideia do IOTA? A ideia principal do IOTA é ser um projeto que as coisas negociam com as coisas. Então, transações de contratos entre uma coisa e outra são feitas. Pode ser transação de valores, de dinheiro, ou pode ser transações de dados mesmo, tá? Ou seja, contratos inteligentes. Uma coisa pode fazer um pagamento para outra coisa. Então, um dispositivo eletrônico pode fazer o pagamento para outro dispositivo eletrônico. Não tem um esquema de blockchain onde existe mineração em diversos computadores, tá? Na verdade, as coisas, elas próprias mineram. Mas, por exemplo, para eu ter a minha transação validada, eu preciso validar a transação de outros dispositivos. Então, chega primeiro algumas transações para eu validar, para que eu possa, se eu fizer uma transação, validar, que tenha a minha transação validada. Entendeu? Então, assim, o esquema de mineração é completamente diferente, baseado em cada uma das coisas, né? Então, para você rodar um nó IOTA, você pode ser um dispositivo embarcado. Só que você precisa ter um poder de processamento. Eu acho que o Ivo perguntou da Raspberry Pi, né? Se dá para fazer na Raspberry Pi. Ivo, dá para fazer na Raspberry Pi 3. Eu não sei como fazer. Eu nunca vi ninguém fazendo. Adoraria conhecer e ver funcionando. Porque eu acho demais o conceito da IOTA.
O conceito da IOTA é um conceito que está em desenvolvimento, eles têm parceria com diversas empresas, uma das empresas que está mais forte nisso é a Bosch, porque é um projeto alemão, tá? Quem escreveu o paper da IOTA é um brasileiro, chama Serguei, é o professor Serguei de matemática aqui da Unicamp. Eu tive a satisfação de falar com ele, e, assim, é um projeto fascinante do ponto de vista tecnológico, tá? Eles têm uma tecnologia que nem computadores quânticos conseguem quebrar essa forma essa forma complicada que os nós eles conseguem se rearranjar quando um nó sai da rede, né? Como eles se rearranjam. Essa rede é chamada de Tangle, tá? É a rede de transações da IOTA. Beleza? Bom, eu vou passar um vídeo. Eu não sei se vai dar para passar o vídeo, se vai funcionar. Como é que passa o vídeo aqui, Renata? Você passa o vídeo para mim? Ou eu passo aqui? Oi, Thiago, você espera só um minuto. Eu passo, eu posso passar também. Aqui eu passo. Tá bom. Só desliga sua câmera, por favor, senão tá bom, vai... Tá bom, vamos lá. É um videozinho rapidinho. We are at the ELAT premises in Arnhem, and we are now at the test lab of ELAT, which is used for testing charge stations and electric vehicles. This is the world's first IOTA charging station being released today here in Arnhem. What's special about this charge station is that it can do direct payments from car to charger using just a cable, and it doesn't require any RFID card or any subscription, it just uses IOTA. IOTA is a cryptocurrency and a protocol. The cryptocurrency you can think of as it is used in Bitcoin, for example, and the protocol is much broader, so you can also use it for data transportation, data integrity and data security. Bitcoin is in this case not suitable because it requires a lot of fees to do a transaction, and IOTA is free of charge, so that makes it great for using it in these kind of use cases. And the most unique part here is that you can have real machine-to-machine communication. A car with its own wallet and the charger with its own wallet, and they do a direct communication and payment to each other fully autonomously. So you just plug in the car and it works. The importance of this charge station is to show that you can use cryptocurrencies and the underlying distributed ledgers to do things like this, and to show the capabilities of these technologies and the potential. And the way we envision this is that you also can directly, for example, buy energy from a solar panel from your neighbor. Or in case of some kind of congestion, the charger can ask the car to deliver energy back to the grid and pay for that using IOTA. Of course, we cannot do this on our own. We need others to bring this further, so we would like to invite you to co-create and work with us together to bring this further. Obrigado. É isso aí. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Então, gente, eu acho que era o último esse do IOTA. Ou tinha mais algum? Acho que era isso, né? Você consegue? Eu só vou colocar a apresentação de novo. Tá bom. Pessoal, então, assim, era disso que eu queria falar da IOTA também. É um projeto que promete. Tem muito que acontecer ainda, para saber se vai rolar ou não esse projeto, né? Mas eu convido todo mundo a dar uma olhada no Slack dele, não no Slack, não, no Discord deles, que é bem bacana. Tem uma comunidade muito grande aqui na Unicamp, do pessoal que trabalha com IOTA. E, ver essas coisas funcionando e ver que máquinas vão conseguir fazer transação com máquinas é meio de impressionar. Claro que tem um monte de energia envolvida nisso tudo, né? Porque para você rodar um nó IOTA, você precisa ter um processamento alto. Não, um processamento baixo, você não consegue rodar um nó IOTA, não. Eu não sei falar para vocês qual que é a especificação mínima. Eu nunca vi nem a Raspberry funcionando com IOTA, entendeu? Então, é isso aí. Bom, Renato, eu acho que eu acabei. Eu só estou esperando a apresentação, que tá bom. Deu uma travada, mas... Deixa eu chamar o Fernando. Fernando, você tem algum comentário? Cara, é isso aí. Sei lá, dá para responder perguntas aí enquanto isso?
Olha só, teve uma pergunta aqui, LoRa, Sigfox ou Narrowband IoT? Uai, Anderson, depende da aplicação, não sei. Vamos fazer outra pergunta aqui. Fazer uma pós-graduação em IoT da indústria 4.0 vale a pena no momento? Matheus, vale a pena? Sim, vale a pena. Cara, todo tipo de conhecimento eu recomendo, qualquer pós-graduação, desde que a equipe que vá dar as aulas seja uma equipe qualificada. Claro que sim. Poderia passar o link dos grupos do Discord da Unicamp? Eu vou passar os links da IOTA aqui para vocês. Vou sim, Elton. Ô, Ivo, obrigado, viu, cara? Obrigado por ter visto até agora. Eu acho que é isso. Eu acho que agora vai rolar um sorteio que a Renata vai fazer. Vai sortear uma plaquinha que a Mauser está oferecendo aí. Deixa eu falar um negócio da Campus Party. Eu fui na Campus Party, fiquei os dias todos lá com o Fernando. E um dos momentos mais emocionantes assim, da Campus Party foi quando o Newton Braga entrou no palco, porque estava lotado de gente. O Newton Braga, que né, o Newton Braga, para vocês terem uma ideia, ele está trabalhando faz 60 anos com eletrônica. É impressionante o vigor, é impressionante a história. Ele tem mais de 100 livros publicados. É uma coisa incrível. E não sei nem quantas línguas tem os livros dele. Eu sou uma fã dele também. Mas foi muito legal ver ele lá, ele contando as histórias dele, né? No palco da Campus Party. Eu vou deixar aqui o link da apresentação dele. Ele foi lá com o Renato, né, com a Mauser. Foi muito bacana mesmo. O Newton Braga vai estar no primeiro dia da Ciel, no dia 7. Ele vai dar uma palestra. Ô, Renato, você podia contar o que vai acontecer na Ciel. Fala aí. Antes do sorteio. Antes do sorteio, a Ciel, esse ano, ela vai ter... A gente mudou um pouco a configuração em relação ao ano passado. Vai ter segunda, terça e quarta palestra de manhã, vários temas legais. E à tarde, segunda, terça e quarta, vão ter os mini cursos. Na terça-noite vai ter a Game Night, tá todo mundo convidado. E William, você que está perguntando aqui no chat, sim, o Newton Braga vai participar. É na segunda-feira, às 10h30, o horário dele, 11h30, o horário dele, que ele vai dar a palestra. E na quarta-feira, à noite, vai ter o Meetup, que o Thiago também vai participar, vai ter uma galera do IoT Makers. Renata, o Sandro falou, parece que o Sandro falou uma resposta aí, ó. É o microcontrolador STM32F205. Gente, calma. Pera, que o Sandro falou aqui, ó, primeiro. Só deixa eu fechar aqui da Ciel, aí eu já falo Tá bom. E na quinta-feira vai ter palestras, mini cursos também. À tarde vai ter feira de empresas. Vai ter mais webinar, 2 webinars, um sobre 5G e outro sobre inteligência artificial. E na sexta são as visitas técnicas. E eu espero que todo mundo que esteja aqui possa participar. E é isso, gente. Bom, o sorteio do kit é para quem responder primeiro a pergunta qual microcontrolador presente na foto, da Particle Photon, que foi cedida pela Mauser. E uma galera que já respondeu, então eu vou pegar aqui a primeira pessoa que responder e ir conferindo para ver quem que ganhou. Espera só um pouquinho, gente. Bom, eu vou pegar e conferir a resposta aqui antes. A resposta a pergunta é qual o microcontrolador presente na foto? E a resposta é STM32F005. E o primeiro a responder foi o Sandro. Então, parabéns, Sandro, você ganhou o kit. Parabéns, Sandro. Isso aí. Parabéns. E eu queria agradecer ao Fernando e ao Thiago por terem participado hoje. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. E agradecer também todo mundo que participou. A gente teve bastante gente. Eu reconheci bastante gente que estuda na USP, no UFSCar. Então, obrigada, gente, por ter participado. E é isso. Se quiserem falar alguma coisa. Eu queria falar pro pessoal da USP participar do Ciel, que isso dá um trabalho danado. Renata tá aí, ó, organizando esse negócio faz um tempão. Né, Renata?
Para o pessoal aparecer lá. Gente, a gente fez muita coisa, a gente preparou muita coisa, tá muito legal esse ano mesmo. Não tô falando que eu tô organizando, é porque tá legal. Tá vindo muita gente de fora também, diferente dos outros anos, de outras cidades, então tem muita gente diferente, muita gente que não participou, tá muito legal mesmo. Então, compareçam. E tem a maioria das atividades são gratuitas, então participem. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigadão aí. Precisando, estão as ordens. Então, Deixa gente, os contatos da gente. Cadê os contatos? isso. Aqui tem os contatos do Fernando e do Thiago. Se alguém Ô, Fernando, seu e-mail é aquele lá mesmo? Peraí, o Fernando. É? Do que é? Eu chutei, acertei. Desculpa, Renato. Imagina. Obrigado, pessoal. O webinar vai ficar gravado, vai ser disponibilizado depois, então quem perdeu alguma parte vai poder assistir depois. Tá bom? Obrigada, então. Obrigado. Boa noite para todo mundo e até a próxima atividade do Fiel. Show. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu.